paz de Deus, através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, esteja com todos os ouvintes de Bible Respondes, a Bíblia Responde. Estamos mais uma vez aqui hoje trazendo mais uma lição da CPAD. Estamos trazendo a revista nesse trimestre, A Igreja de Cristo e o Império do Mal. E nessa lição de hoje, que é a lição 5, temos a dessacralização da vida no ventre materno. Estamos vivendo tempos em que a cultura da morte está impregnada na nossa sociedade. E é bastante interessante quando nós começamos a pensar nessa cultura, porque vemos o homem amante de si mesmo. O narcisismo tomou conta das pessoas porque agora é a cultura do eu. Porque ao amar a morte, a pessoa na verdade ela não está amando alguém. O que acontece é que ela está amando a si mesmo. Porque o ego agora faz a pessoa se colocar no lugar de Deus, pensar que ela tem o poder. E se ela tem o poder sobre a vida. E nós sabemos, através da Bíblia Sagrada, que Deus é o único que tem todo o poder sobre a vida. Ele é quem dá a vida, Ele é quem tira a vida. Mas agora o homem, levado a si mesmo, ele quer se colocar no lugar de Deus. Usurpar a glória que não é sua, tomar a glória de Deus para si mesmo e achar que tem o controle do todo. E o mais sacro que existe é a vida, porque a vida é sagrada. Assim agora o homem, querendo ter esse poder, ele acha que ele pode parar a vida antes mesmo do nascimento. E como é que nós, cristãos, com sabedoria, nós podemos nos posicionar contra esses ardis que vêm corroendo a sociedade? Nessa lição de hoje, nós vamos estar aqui vendo essa sacralização da vida, o que o mundo tem feito e qual é o posicionamento da igreja. Lição 5 do dia 30 de julho de 2023, a dessacralização da vida no ventre materno. O textuário diz: E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Lucas 1:31. E a verdade prática, a concepção divina de Jesus Cristo sacraliza a vida no ventre materno e se opõe à cultura da morte infantil, intrauterina do presente século. A nossa verdade prática, primeiramente, ele diz assim que a concepção divina de Jesus Cristo sacraliza a vida no ventre materno. Primeira coisa é mostrar que Deus é um Deus soberano, o autor da vida, e ele não precisa de gametas, ele não precisa de óvulos. Quando Deus quer fazer, ele faz. E a primeira coisa que nós vemos no nascimento de Jesus é exatamente isso. Deus, ele pega o verbo, a sua palavra, e ele agora encarna em uma mulher. Sem precisar, sem necessitar de uma união sexual. Agora, essa palavra, ela se torna carne, ela se torna viva, ela se torna pelo Espírito Santo, pelo poder do Espírito Santo, se torna um embrião, se torna um feto, cresce como qualquer ser humano, cresce dentro da mulher e agora ele nasce e se torna um bebê. Mostrando o poder que Deus tem sobre a vida. Para da sua própria palavra, ele agora fazer uma pessoa. Diga ou pensa em si mesmo, que pessoa, que ser humano tem o poder de apenas uma palavra criar uma vida? Isso mostra o poder que só Deus tem sobre a vida. A vida é sagrada. É Deus que dá, é Deus quem tira. Agora vem pessoas debater e querer colocar que, ok, a partir do momento agora que eu tive uma relação sexual com uma outra pessoa, vai gerar um feto, vai gerar uma vida. Sou eu então que estou dando a vida para essa pessoa? Não, mesmo através do relacionamento, a vida só quem pode dar é Deus, porque é Deus quem coloca o quê? O sopro da vida dentro de um feto, dentro de um bebê. Na formação, é Deus quem pode colocar, Ele é o único que pode colocar o espírito da vida. Ele é o único que pode colocar uma alma.
Logo mais, é somente Deus que tem o poder de dar, então é somente Deus que tem o poder de tirar. Assim, essa concepção divina de Jesus Cristo mostra o poder de Deus e se opõe à cultura da morte infantil intrauterina, ou seja, a pessoa está sendo formada, a criança, o feto, está sendo formada dentro do útero e agora eu posso simplesmente eliminar. Essa é a cultura que vem se difundindo no nosso presente século. Mas a concepção de Jesus mostra agora o poder de Deus e mostra que somente Ele que pode dar, é somente Ele que pode tirar. Esse é o posicionamento da igreja, não tem como fugir. Agora, como pode nós, o Brasil, que tem quase 90% de pessoas denominadas cristãs, pode agora simplesmente aceitar essa cultura da morte? Se nós permanecermos assim, logo mais, tudo vai ser naturalizado, tudo pode ser natural. Não somente a morte infantil, mas também a eutanásia. Vamos eliminar todos os velhos que querem morrer? Vamos eliminar todas as pessoas que querem simplesmente fugir dos problemas que o atormentam enquanto vivendo nessa sociedade? Ela já não tem mais esperança, perdeu toda a esperança, ela quer se suicidar. Ela quer se suicidar com o apoio da sociedade. O tal do suicídio assistido. A cultura da morte impregnada na nossa sociedade, que vem trazida pelo império do mal, colocando na mente das pessoas que tudo isso é normal. Logo mais, todo mal colocado na nossa sociedade vai ser normal. E nós, como igrejas de Deus, nós chamados cristãos, nós temos que nos opor a essa cultura. E vamos celebrar a cultura da vida. E a vida é só Deus quem dá. Vamos para o nosso texto áureo, vamos para a nossa leitura bíblica que diz assim. Nossa leitura bíblica em classe está inserida em Lucas 1, capítulo 26 até o versículo 33 e depois no versículo 39 até o versículo 45. E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, na casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e dará à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai. E reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E naqueles dias, levantando-se Maria, foi apressada às montanhas, a uma cidade de Judá. E entrou em casa de Zacarias e saudou a Isabel. E aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre, e Isabel foi cheia do Espírito Santo. Exclamou com grande voz e disse: Bendita és tu entre as mulheres, e é bendito o fruto do seu ventre. E de onde me provém isto a mim, que venha visitar minha mãe do meu Senhor? Pois eis que, ao chegar aos meus ouvidos a voz da tua saudação, a criancinha saltou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada a que creu, pois hão de cumprir-se as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas. Lendo o nosso texto áureo, na verdade, lendo a nossa leitura bíblica em classe, quando nós lemos todo o texto e todo o contexto da lição, é muito interessante que a primeira coisa que nos vem à mente, se nós formos carnais e se nós formos muito racionais, nós não acreditamos. É fato. Porque a Bíblia, ela tem que ser lida com fé. A partir do momento que nós cremos em tudo que a Bíblia está falando, então há de ser por fé. Porque agora nós vemos a figura de Maria, uma virgem, aos que historiadores dizem uma menina, ali por volta dos seus 13 e dos seus 14 anos. E agora do nada surge uma figura. Até o ponto que nós sabemos, Maria nunca tinha visto um anjo na vida. E agora ela vê uma figura de um homem diferenciado, muito espiritual. A primeira coisa é que nós vemos quem era Maria. Maria, ao que tudo indica, era uma pessoa que, primeiro, ela cria muito em Deus, assim como todos os judeus, ou a maioria dos judeus, crê muito em Deus. Deus, Jeová, a figura sagrada,
um Deus único para os judeus. E ao que tudo indica, Maria não era apenas uma pessoa religiosa. Era uma pessoa de fé, bom caráter, boa personalidade e uma pessoa bondosa. E foi exatamente por todas as características dela que Deus escolheu aquela menina, aquela jovenzinha. E agora ela vê uma figura de um anjo que, como eu disse, possivelmente nunca viu antes. E aquele homem chega para Maria e faz uma saudação também diferenciada. Agraciada, bendita és tu entre as mulheres. E ela fica, mas que saudação é essa? Por que o bendita entre as mulheres? Ou seja, por que agraciada? Por que bendita entre as mulheres? O que eu tenho de diferente? E agora, aquele homem vai mais além. Que se nós formos pensar na cabeça de uma jovem como aquela, poderia ficar ainda muito mais confuso. Eis que em teu ventre conceberás e dará à luz a um filho e porás o nome de Jesus. Que é o nosso textual. E agora imagina a cabeça daquela jovem. Menina, nunca tinha tido, virgem, nunca tinha tido uma relação sexual com um homem. Estava apenas desposada, ou seja, nos nossos conceitos atuais era noiva de um homem já adulto, mas sem relações. E agora, eis que em teu ventre conceberás e dará à luz um filho. Como pode ser isso? Mas ela acreditou. Ela confiou na palavra de Deus. Porque aquele homem também disse que o que seria gerado, concebido, seria concebido através do Espírito Santo. Mas mesmo assim, para nossa cabeça, seria difícil. Porque qual o contato daquela... Quem é Espírito Santo? Quem era o Espírito Santo? Qual o contato daquela menina com o Espírito Santo? Mas ela creu, porque ela acreditava em Deus, ela acreditava no espiritual. Com isso, vamos analisar um pouco a concepção da vida. A soberania de Deus. O que o mundo de hoje prega sobre essa concepção que nós chamamos divina. E o que nós podemos fazer para combater essas ideias. A nossa introdução diz assim: Deus é o autor supremo da vida, por isso as escrituras a valorizam desde a concepção no ventre materno. Assim, toda ideologia que tem o objetivo de alterar o conceito da vida desqualifica a autoridade bíblica e faz apologia à cultura da morte infantil no útero. A ideia progressista que reivindica o ser humano a autonomia sobre a vida afronta a soberania divina. Nessa lição, estudaremos a concepção sobrenatural de Jesus Cristo, a apologia ideológica da cultura da morte e o conceito da sacralidade da vida no útero materno. A palavra-chave da nossa lição é vida, que vem do latim vita. Na verdade, esse vita no latim se refere à vida, à existência, o tempo de existência. Logo mais, existência desde a concepção até a finalização. Ou seja, desde o nascimento até a morte. Existência. A existência da vida é divina. E isso é o que nós cristãos acreditamos. Quando nós passarmos a desacreditar disso, nós então passaremos a nos dar a soberania da vida. Ou seja, nós podemos tirar a vida de qualquer ser, incluindo os seres humanos. Por quê? Porque nós somos soberanos agora. Essa é a pregação da cultura atual. Porque quando nós começamos com tirar a vida do infanto, nós iniciamos tirando a vida dos recém-nascidos. Mas quando nós dizemos isso, para muitos, os recém-nascidos são aqueles que saíram do ventre. Mas a vida não inicia ao sair do ventre. Por quê? Quando você coloca a mão em uma pessoa que está grávida, você já vai ali sentir os batimentos cardíacos. Então, não necessariamente ela precisou sair do ventre. Ali mesmo, dentro do ventre, já existe uma vida. Como nós agora podemos ter essa autoridade, essa autonomia de tirar, de excluir essa pessoa, que agora já é uma pessoa que está começando a nascer. Então nós temos a autonomia também
de tirar a vida de qualquer outra pessoa, por qualquer razão que nós desejamos. Muitas pessoas não querem aceitar dessa forma, mas a partir do momento que nós aceitamos a eliminação de um feto que já iniciou a sua vida, qual a diferença de tirarmos também a vida de uma pessoa que já está crescida, já saiu do ventre? Eu não consigo ver alguma. Obviamente, a cultura dessa época, ela vai conseguir colocar na cabeça das pessoas a diferenciação. Mas, se nós formos por esse caminho, logo mais não existirá nenhuma diferença, nem mesmo para eles, mesmo que eles não queiram aceitar. Vamos assim para o nosso primeiro tópico, que é a concepção de Cristo, e ver como se iniciou o nascimento de Cristo, que foi um nascimento divino, para que nós possamos entender qual sacro, qual divino é a concepção da vida. Vamos para o nosso primeiro tópico, que é a concepção de Cristo, e ver no nosso primeiro subtópico o anúncio do nascimento, para que nós possamos entender e compreender qual sacro, qual divino é a concepção da vida, que vem de Deus. Uma virgem comprometida em casar-se com José, chamada Maria, recebe a visita do anjo Gabriel em Nazaré. O ser angelical lhe faz uma revelação. Em teu ventre concebirás e darás a luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Diante do inusitado, Maria indaga: como se fará isso, visto que não conheço o varão? A pergunta demonstra a perplexidade da virgem de como se daria a concepção sem a participação de um homem. No Evangelho, a menção à cidade de Nazaré é profética, pois o Cristo seria chamado de Nazareno. Lucas ainda enfatiza a virgindade da donzela e a descendência de José da casa de Davi. Essas informações integram as profecias messiânicas e se tornam fidedigno no relato bíblico. A concepção divina de Cristo começa no seu anúncio do nascimento. Como nós citamos no decorrer da nossa leitura bíblica, agora Maria, uma virgem, recebe a visita do anjo Gabriel. E o anjo Gabriel chega para ela e faz o anúncio de o nascimento de um filho. Mas agora aquela moça virgem que nunca conheceu um varão, ela agora se pergunta, ou melhor, ela pergunta para o próprio anjo: como que isso vai acontecer? Eu não conheço nenhum varão, eu sou virgem. Estou apenas desposada. Mas o anjo responde àquela jovem que isso se dará através do poder do Espírito Santo, que a fará conceber. E ela acredita. Era uma verdadeira crente. Porque quem de nós, sem o conhecimento da história, acreditaria que uma coisa sobrenatural dessa pudesse acontecer? Mas nós vemos que essa é a ideia de que esses tempos modernos querem trazer. Tratar isso como um mito. Não, isso é uma história. É uma história. É uma história bíblica. É uma coisa, é um conto que está na Bíblia. Nunca aconteceu. Mas como Maria acreditou, nós também acreditamos. Por quê? Porque assim como ela teve fé, nós também temos fé. Qual fé é essa? Que Deus é soberano para dar vida. Uma certa vez, eu nunca esqueço isso, eu estava conversando com um gerente que eu tinha, que era judeu. Esse gerente judeu, ele acreditava na soberania de Deus. E um dos meus pontos levantados para ele foi: como vocês, judeus, não tomam anticoncepcional? Porque os judeus, na sua maioria, os ortodoxos, eles não aceitam o uso do anticoncepcional. Eles acreditam que Deus é soberano e que a vida é sacra e que Deus vai dar o tanto de filhos que Deus quiser dar. Ele então me respondeu e disse: se Deus quiser dar um filho, Ele vai dar mesmo se a mulher não tiver útero. Porque é a crença de que a soberania de Deus é perfeita. Que Deus é soberano para dar e parar a vida na concepção. Isso é fé. É o que eles acreditam. Trazer isso para nós dentro do cristianismo é o que nós deveríamos acreditar também, na soberania de Deus. Mas nós, como seres carnais, a nossa fé vai simplesmente até certo ponto. Deus é soberano. E aquela jovem acreditou que Deus era soberano para dar um filho para ela sem a necessidade de uma relação sexual humana. Tem que ser crente. Tem que ter fé. Até quando, até onde vai a nossa fé na soberania divina? E isso mostra que a sua fé gerou frutos.
Porque traz o quê? A miraculosa concepção, que está no nosso segundo subtópico. O anjo Gabriel explica a Maria que a concepção será singular e miraculosa. Descerá sobre ti o Espírito Santo. E por isso declara que o menino o santo será chamado Filho de Deus. A jovem não pediu sinal algum, mas o anjo lhe comunica da gravidez de Isabel como um incentivo à sua fé. Sua prima concebeu um filho em sua velhice. O testemunho das Escrituras de mulheres estéreis que ficaram grávidas preparou o mundo para crer e receber o milagre da concepção de Jesus por meio de uma virgem. A respeito dessa realidade, o anjo endossa ao se referir à gestação de Isabel, e este, o 6º mês para aquela que era chamada estéril. Ao finalizar a mensagem, Gabriel completa, porque para Deus nada é impossível. Agora o anjo responde para Maria, escuta, isso é singular, isso é um milagre, porque sobre ti, sem a necessidade de uma relação com o homem, sobre ti vai descer o Espírito Santo. E ele é que vai fazer com que você conceba. Por isso que o menino será filho de Deus, ele será santo. Porque todas as vezes na concepção de uma vida normal, sobre aspecto normal, nós trazemos a semente do pecado, mas com Cristo, o Filho de Deus, foi diferente. Ele nunca teve a semente do pecado. É por isso que Jesus ele foi tentado como todos nós, mas não pecou. Até porque ele era santo. Nós não temos essa mesma matéria. Nós não fomos gerados pelo Espírito Santo, mas através de um ato, de uma concepção humana, normal, por isso nós trazemos a semente do pecado. Isso quer dizer que o quê? Isso quer dizer que, ao modo que eu vejo, e o que nos mostra, é que nós somos tentados, mas como Cristo foi tentado e não pecou, nós também conseguimos, ele nos mostrou que nós podemos passar, mas para nós se torna mais difícil porque a nossa luta contra a nossa semente que está enraizada dentro de nós é maior. Mas Cristo, quando ele venceu o pecado, ele venceu para mostrar que ele estaria conosco e ele estaria passando conosco por essas tentações e nos daria o escape. E com ele nós temos o escape, nós temos como sair dessa tentação, porque ele venceu. O Santo, o Filho de Deus, que foi concebido miraculosamente. E vem o que agora? A bênção do nascimento. A vida gerada no ventre de uma mulher é um milagre, pois Deus dotou o ser humano com a dádiva da procriação. Por isso, o nascimento de filhos é uma recompensa divina. Contudo, sem o dom da fertilidade, um ventre estéril torna-se um obstáculo para a vivência da maternidade. Assim, a relevância da gestação e a sacralidade da vida no ventre da mãe são endossadas quando a Bíblia registra a gravidez miraculosa de Maria e de Isabel, uma virgem e outra de idade avançada. Isabel trazia João no seu ventre, que nasceu com o objetivo de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Maria portava em seu ventre o Filho do Altíssimo, o Rei Eterno, que nasceu para ser o Salvador, que é Cristo Senhor. É bastante interessante quando nós estudamos essa parte da bênção do nascimento. Nós vimos que quando Deus criou o homem, Deus criou Adão e Deus criou Eva. E ele diz assim, então, frutificai, multiplicai e enchei a terra. Até então, a terra era grande, mas só existia um casal. Mas Deus deu ordem para o homem frutificar e multiplicar. Como não existiam muitas pessoas, a cultura da vida era a cultura que era prezada. Então o que o homem queria? O homem queria encher a terra. E é bastante interessante que o nascimento era uma bênção, vida era uma bênção, ter filhos era uma bênção. E quanto mais filhos a pessoa tinha, mais significava bênção. Então o homem queria ter quantos filhos Deus pudesse lhe dar. Por quê? Porque a terra estava vazia. Mas a terra foi se enchendo. Chegou a um ponto que nós estamos hoje em basicamente 8 bilhões de pessoas. E agora, o homem não quer mais que a terra continue enchendo. Já estamos cheios demais. Chega disso. Agora, a vida não é mais uma bênção. Deixou de ser uma bênção. Aos olhos humanos. Por quê? Porque agora o homem está enfastiado de
tantas vidas que possuem na Terra. E agora por isso vem a cultura da morte. O nascimento deixou de ser uma bênção. As pessoas não querem mais ter filhos. O máximo 1, 2, talvez. Poucas pessoas que você vê que quer, eu quero ter bastante filhos. É uma bênção. A maioria das pessoas acha enfastiosa. Ter filhos não é uma bênção, agora é uma maldição. Porque o homem agora entregue a si mesmo, ele agora acha que tudo isso é demais. Vamos acabar com isso. Vamos parar antes que comece. E nós estamos com essa cultura de parar a vida. E teologicamente, aonde é que a vida se inicia? Quando nós vemos Deus falando com Jeremias, antes que você nascesse, eu te conheci. Antes que foste gerado, eu sei quem você é. Antes de tudo, antes de você começar a existir, eu já te dei de profeta às nações. E se Deus, que é o autor da vida, não faz essa diferença entre a vida que está se iniciando e uma que já está ativa, nós queremos estar no lugar do Criador para colocar essa diferença. Essa diferença de quem realmente acredita em um Deus soberano e acredita na autoridade da Bíblia e quem não. Nós que acreditamos vemos que a vida é uma bênção. Por quê? Porque é Deus quem dá. E se Ele é soberano, Ele dá, Ele tira, Ele faz o que Ele quiser. De novo, quando nós acreditamos na soberania de Deus e realmente acreditamos, nós depositamos nele toda a nossa confiança, sabendo que Ele é quem dá e Ele é que nos ajuda a cuidar. Mas, de novo, até onde nós temos a confiança nesse Deus soberano. Isso levou a sociedade a adorar ou a trazer para si, a aceitar a cultura da morte. Uma ideia, uma ideologia. Vamos ver o nosso tópico 2, a cultura da morte, e o subtópico 1, o projeto ideológico. A cultura da morte é um conjunto de ideias que visa modificar o conceito bíblico da vida. Entre suas pautas está a legalização do aborto e da eutanásia, apologia ao suicídio e o controle da natalidade. Mediante estratégias culturais, intelectuais e políticas, impõe-se uma agenda de desconstrução da sacralidade da vida, algo caro à cultura cristã, como vimos no tópico anterior. Nesse sentido, estimula-se a eugênia, o descarte do ser humano com alguma má formação ainda no útero materno. A maternidade é depreciada a fim de que a mulher não se deseje ser mãe. O conceito de saúde reprodutiva é modificado para justificar o aborto como medida de saúde feminina. O direito à vida no útero é substituído pelo direito incondicional da mulher sobre o próprio corpo, que por meio do aborto decreta a morte do fruto do seu ventre. A primeira coisa foi plantar a ideia de que é meu corpo, é meu direito, é eu que escolho dar à luz ou não, porque é meu corpo. Planta-se a ideia em uma sociedade que agora vai passando para as próximas gerações até chegar em um nível que realmente assim acontece. As pessoas agora, elas desejam ou não ter um filho. Elas podem parar antes da concepção, antes do nascimento da criança. Ou não. Isso foi tudo um projeto que foi desencadeado, que começou lá no passado e foi tomando forma até chegar à nossa sociedade. A plantação de uma ideia que vem dar a autonomia para o homem, tirando a soberania de Deus. De novo, eu não estou aqui para dizer o que uma mulher deve ou não fazer. E eu acredito fielmente que a Bíblia também não vem trazendo este caráter, que a pessoa deve ou não fazer. Até porque o apóstolo Paulo, ele disse assim, e por mais de uma vez, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Eu acredito fielmente que o papel principal de mim como um pregador, de mim como um teólogo, de mim como estudioso, é colocar na cabeça da pessoa que nós temos uma responsabilidade e que nós devemos arcar com as nossas escolhas
e com a nossa responsabilidade. Porque desde o princípio o homem vem tentando fugir da sua responsabilidade. E isso é nítido, como nós vemos o papel de cada uma das pessoas julgando para um terceiro. Porque o homem, ele nunca quer ser suficientemente homem ou ser humano para admitir o seu próprio erro. A culpa sempre é do terceiro. Então eu acredito que o papel aqui é nós mostrar que a responsabilidade é pessoal. Cada um faz a sua própria escolha. Mas lembrando que no final haverá um julgamento e a pessoa deve arcar com as suas próprias responsabilidades. A Bíblia, ela vem aqui nos mostrando uma maneira boa de viver. E nesse papel é mostrando que o projeto ideológico está errado. Que a ética cristã é outra, que a vida é sacra, a vida é sagrada, desde a concepção. Isso é o que é bom para a humanidade. Agora, se a pessoa quer tomar a responsabilidade para si, ela deve arcar com as consequências quando ela estiver diante do Criador. E não vir com uma desculpa, porque a Bíblia foi clara a mostrar qual que era o papel de ser mãe, o papel de ser pai, o papel de ser humano nessa sociedade que vivemos. Assim como diz no nosso subtópico 2, o direito sobre o corpo. A cultura pós-moderna insiste que é direito do ser humano exercer autonomia sobre o próprio corpo. Essa ideia de liberdade total, controle individual sobre a constituição física e o comportamento humano. O slogan Meu Corpo, Minhas Regras é utilizado em defesa das liberdades sexuais e reprodutivas, bem como para a escolha de vida ou de morte. Nessa percepção estão os direitos à prostituição, ao aborto, à eutanásia, ao suicídio e outros. Qualquer opinião contrária é considerada violação da liberdade humana. Nesse quesito, as escrituras asseveram que o corpo deve ser nutrido e respeitado, que, embora livre, o ser humano não tem o direito de profanar o seu corpo, e que a vida só tem sentido quando está sob o domínio de Cristo. Você já percebeu que, usualmente, todos os nossos problemas se dão pelo nosso próprio egocentrismo? Tudo é criado pelo próprio homem. Porque quando nós tiramos a soberania de Deus, nós estamos querendo nos colocar como centro. Isso não vem de agora. É uma ideia que o homem desenvolveu quando ele passou a achar que ele era o centro do universo. E agora, como tal, tudo é para o eu. Eu tenho o direito de ser feliz. Eu tenho o direito sobre o meu próprio corpo. Eu posso fazer o que eu bem quiser e entender. Isso tudo se dá para o homem sem Deus. O homem natural é que pensa dessa forma, porque o homem espiritual, ele é como Paulo disse, o eu está morto. É Cristo que agora toma conta do eu, porque é Ele que vive em mim. Logo mais dessa forma, o homem espiritual ele é transformado. Essas coisas aqui que nós estamos vendo é para o homem natural. Porque se nós denominados cristãos, se nós nos chamamos cristãos, nós devemos então dizer como Paulo, não sou eu, porque todo o meu ser pertence a Deus. É Cristo quem vive em mim. Eu sou servo dele e é ele quem me comanda. Ele tem o direito essencial sobre o eu. Mas o homem natural é ele que vai ficar nessas brigas. O direito do corpo, o direito sobre o nascimento, o direito constitucional ou não. Mas a nós que chamamos cristãos, nós devemos nos manter pegos à palavra de Deus e lembrar que o nosso livre-arbítrio foi entregue agora para a pessoa de Cristo, que tem todo o direito sobre nós. As mulheres que acreditam que têm o direito sobre o corpo, quando se trata do nascimento de um bebê, ela deve lembrar também do direito do corpo pelo feto. Os direitos são iguais, ou logo mais, nós estamos dizendo que não são iguais. Isso é sempre um problema que nós, seres humanos, como homens naturais, trazemos
para nós mesmos dentro da nossa própria sociedade. Mas nós, quando somos deixados ou entregues para Deus, agora nós somos transformados. E nós deixamos tudo na soberania de Deus. E o subtópico 3 nos traz a prática do aborto. O aborto é a interrupção do nascimento por meio da morte do embrião do feto e o ato de descontinuar a gestão do ser vivo. O termo gestação vem do latim gestatione e se refere ao tempo em que o embrião fica no útero, desde a concepção até o nascimento. Nesse caso, o aborto pode ser não intencional ou provocado no período da gestação. Na lei mosaica, provocar a interrupção da gravidez da mulher era um ato criminoso. No sexto mandamento, o homem é proibido de matar, o que significa literalmente não assassinar. Os intérpretes do Decálogo concordam que a proibição do aborto está incluída neste mandamento. Assim, quem mata um embrião ou feto atenta contra a dignidade humana e sacralidade da vida no ventre materno. A prática do aborto é um problema na nossa sociedade atual. É um assunto que vem sendo debatido por muito tempo e em muitas escalas, basicamente em todas as escalas, inclusive na nossa escala teológica e cristã. E o que o cristão, como o cristão deve ver essa prática? Nós, biblicamente, vemos como um atentado à vida. Eu não importo com o que o mundo está vendo, porque o mundo está entregue ao mal. Mas como cristão, qual é o meu posicionamento? O meu posicionamento é de que nós estamos atentando contra a vida. Porque o mesmo direito que nós queremos de ter pela vida, todos devem ter, incluindo o feto. E agora vem a questão, ele pôde escolher? E se a escolha dele fosse, não, eu quero viver? Nós não estamos dando esse direito. Estamos atentando contra a vida. É a mesma coisa de uma pessoa que está sendo assaltada e ele diz, não me mata, por favor, eu quero viver. E a vida dele é tirada. Não tem diferença. Mas na nossa sociedade é pregado diferente, que existe sim uma diferença. Mas como cristão, eu não posso simplesmente aceitar tal fato. De novo, o mundo está vendido ao mal, está entregue a Satanás. Mas como cristão, nós devemos defender a sacralidade da vida. A vida é sagrada. É Deus quem dá, é Deus quem tira. Não matarás, não matarás. Eutanásia, aborto, o suicídio assistido, tudo isso são obras de quem está no mundo. Mas como cristãos, nós agora devemos nos lembrar que a Bíblia é a nossa razão de crer em Deus e na soberania de Deus. E a vida pertence ao Criador. Que o mundo siga fazendo o que eles querem fazer, porque a própria Bíblia diz: quem é sujo, suje-se mais ainda. Quem é limpo, limpe-se mais ainda. E se nós somos limpos, continuamos nessa limpeza, não vamos deixar que o mundo nos suje com a sua sujeira. Nós acreditamos na sacralidade da vida e acreditamos que a vida é inviolável em todos os seus aspectos. E diz assim no nosso tópico 3, a sacralidade da vida, o subtópico 1. A vida humana é sagrada, pois ela é um ato criativo de Deus, o autor e a fonte originária do fôlego da vida. Nessa perspectiva, o princípio da sacralidade assegura a dignidade da pessoa humana e a inviolabilidade do direito à vida. Portanto, o valor da vida é absoluto e deve se sobrepor a qualquer outro direito ou interesse. Nesse aspecto, o princípio de defesa da vida humana, desde a concepção no útero materno, não pode conter exceções. Somente Deus tem poder sobre a vida e a morte. Em uma sociedade secularizada, o cristão precisa tomar cuidado com o relativismo, não fazer concessões e estar alerta contra as ações de manipulação de sua consciência e o desrespeito à vida humana. Essa é a nossa posição cristã. Essa é a nossa crença, que a vida é inviolável. E quando nós cremos nisso, nós, chamados cristãos, de novo, nós estamos num país com quase 80% de cristãos. E como nós podemos simplesmente aceitar a ideia de uma ideologia que seja política, intelectual ou artística, dizendo que a vida é violável, que nós temos o direito ao corpo,
que a soberania não pertence a Deus, nós podemos fazer essas escolhas. Quando a Bíblia está afirmando e nós como cristãos estamos acreditando que a vida é inviolável, nós não podemos fazer concessões. Não podemos simplesmente deixar que essas ideologias adentrem as nossas igrejas, adentrem nossas casas, adentrem nossas famílias e nos passa agora a fazer acreditar que não, é tudo normal, é relativo, depende. Acreditamos ou não na soberania de Deus? Essa é sempre a minha pergunta. Até quando? Ou até quanto ponto nós cremos e estamos dispostos a crer na soberania de Deus? É uma pergunta que deixo para nós. E nós falamos aqui bastante, um pouco anteriormente, sobre a concepção da vida. Onde que é que começa a vida? O nosso subtópico 2 diz assim: as escrituras são incisivas ao afirmar o início da vida desde a concepção. O profeta Jeremias afirma que a vida tem início na fecundação. O rei Davi corrobora que a pessoa é conhecida e cuidada pelo Senhor desde a concepção. Deus é quem forma o ser vivo dentro do ventre da mãe. Ainda o salmista afirma que Deus viu o embrião ainda informe e o homem em todos os processos formativos da vida intrauterina, desde a fecundação até o nascimento por toda a sua vida. Por conseguinte, de acordo com as Escrituras, a vida começa quando ocorre a união do gameta masculino ao feminino. Essa nova célula é um ser humano que possui identidade própria e, portanto, o seu direito de nascer não pode ser interrompido por vontade, desejos ou caprichos humanos. É bastante interessante quando nós começamos a observar o início da vida. E quando eu disse observar o início da vida, eu não disse simplesmente sobre a vida humana. A vida em geral, para e começa a ver o nascimento de uma árvore. A primeira coisa que você faz é você planta uma semente. Se você planta a semente um dia, você volta ali alguns dias depois e você vai ver daquela semente que você plantou, nasce um raminho. E daquele raminho vai crescendo, se torna como o tamanho de uma hortaliça. Dependendo do que você plantou, vai nascer. Se for uma árvore grande, vai se tornar uma árvore grande. Se for uma árvore média, média, pequena, pequena. Uma hortaliça, hortaliça. Se tiver que dar frutos, vai dar frutos. Se flores, somente flores. Mas você vê ali desde o início da árvore, como pode? Tem uma explicação lógica. Cientificamente, há explicações que se eles forem até o início, mas como exatamente isso aconteceu? Somente Deus dá a vida. E com o ser humano não é diferente. Se une um gameta masculino ao feminino, e ali começa já o nascimento. É o que nós acreditamos. Ali agora já é uma pessoa. Que vem as teorias, que vem as ideologias, mas ali já há um ser humano. Ali já há um ser que tem sentimentos. E como agora eu posso simplesmente chegar e eliminar aquela vida? De novo, é como eu disse, na relativização, então qualquer vida agora é violável. Nós devemos pensar muito sobre isso. A vida sendo inviolável, aonde e como começa a vida, o ser humano. Deus dá a vida, Deus tira. O homem veio do pó, o homem se torna pó pela soberania e pelo poder de Deus. E a posição nossa cristã não pode ser diferente, como diz o nosso subtópico 3. A igreja que mantém o princípio teológico de alteridade bíblica defende a dignidade humana e a inviolabilidade da vida desde a sua concepção. Ensina que a vida humana é sagrada em todas as etapas do desenvolvimento da vida e que não pode ser violada por nenhum tipo de cultura. Ratifica que toda ideologia que seculariza os princípios bíblicos deve ser combatida. A posição cristã não pode ser diferente. E eu me maravilho quando, como um país que é denominado cristão, pode deixar que essas ideologias atinjam a nossa sociedade como um cheio. Até quanto cristão nós estamos sendo? Qual realmente cristão nós estamos sendo? Porque ser cristão é ser de Cristo. Ser cristão é aceitar Cristo como Senhor. E como Senhor de quê? De todo. De nosso ser, da nossa vida, do nosso corpo. É querer andar como Cristo andou e como Cristo quer que nós andamos. Qual cristão nós realmente estamos sendo? A nossa posição cristã
é de que Deus é o autor de toda a vida, é que Deus é o soberano que controla tudo, controla todos, e se Ele quiser, Ele interfere na humanidade. Essa é a posição cristã. E não podemos, de maneira nenhuma, negociar isso. Não podemos, de maneira nenhuma, deixar que a autoridade bíblica seja tirada de nós, que realmente consideramos cristãos. Não devemos, de maneira nenhuma, deixar que as ideologias do mundo distorçam a nossa mente. Mas que a nossa mente possa sempre ser a mente de Cristo, assim como Paulo deixou escrito. A nossa conclusão, ela está dizendo assim: a gestação e a procriação do ser humano são bênçãos divinas. A concepção de Cristo no ventre de uma virgem certifica a sacralidade da vida intrauterina. A interrupção da vida em qualquer fase da gravidez é uma agressão ao direito inviolável de nascer. A valorização da dignidade humana, o direito à vida e o cuidado à pessoa vulnerável são princípios imutáveis do cristianismo bíblico. Acerca do assunto, a Bíblia assegura que Deus é o autor e o detentor da vida humana. Essas lições que nós estamos aprendendo nesse trimestre tratam muito dos assuntos das coisas que nós estamos vivendo na nossa sociedade hoje em dia. O mal que adentrou a sociedade, fazendo com que as pessoas, elas não simplesmente querem tirar ou minar a autoridade divina sobre a sua vida, mas querem fazer com que outras pessoas sigam seus próprios pensamentos. Vamos fazer aqui uma sociedade, uma união de pensamentos contra a soberania de Deus. Não sou simplesmente eu que quero pagar a conta sozinho. Eu preciso de alguém que pague a conta comigo. É por isso que vêm as ideologias sociais. Porque as pessoas não querem pegar a responsabilidade somente para si. Se for para eu ir por um caminho que é perigoso, é melhor eu ir acompanhado de outras pessoas do que sozinho. Isso é a mente humana. Isso é o humanismo. Nós, como cristãos, nós devemos estar aqui, primeiro, ligados na autoridade bíblica. Segundo, não, de maneira nenhuma, negociar essa autoridade. Lembrar que nós somos servos de Cristo e que o que a Bíblia nos ensina é ter uma vida saudável em todos os aspectos enquanto nós estamos vivendo nessa vida em meio a uma sociedade deturpada. Se todas as pessoas realmente chamadas cristãs aceitassem a Bíblia como regra de fé e prática única, nós seríamos totalmente uma sociedade totalmente saudável, de acordo com como Deus sempre quis, desde que Ele fundou a Terra. Que nós possamos nos manter na nossa posição. E que posição é essa? A posição cristã. De que Deus é o autor da vida e que a vida tem que ser cuidada sempre. Ao nascer, ao crescer, durante toda a extensão da nossa vida, até a hora da morte. Todo ser humano tem que ser cuidado. Todo ser humano tem que se cuidar. Nós devemos ver que muitas das vezes o suicídio não é somente aquelas pessoas que cortam seus próprios pulsos, não são aquelas pessoas que simplesmente colocam uma arma na cabeça e puxam o gatilho, não é simplesmente uma pessoa que coloca uma corda no pescoço e se importa. Mas também muitas das vezes nós estamos nos suicidando quando nós podemos cuidar do nosso corpo, não cuidarmos. Quando nós podemos ter uma boa alimentação, ter uma boa noite de sono, não temos. O perigo que nós estamos trazendo para o nosso próprio corpo. E não devemos esquecer que é tempo do Espírito Santo. Que o Espírito Santo possa falar em cada coração, ensinando e nos fazendo guardar a sua palavra. E que Deus possa nos manter fiéis à sua palavra cada dia mais. Fique com Deus. Deus os abençoe. Amém.